E aí, tudo bem? Vamos continuar a nossa revisão de Hand Histories. Como vimos no final do vídeo passado, nós mudamos de mesa e tínhamos acabado de ganhar um pote grande que nos jogou para 80 Big Blinds. E agora, numa nova mesa, vamos ver o que acontece. Ás e Dama, Under the Gun +1, Early Position, com certeza pode ser aberta. Continuando com um raise de 2,5, mesmo no blind 100-200. Tomamos o call fora do jogador em posição, do hijack, com 22 big blind mais ou menos, um stack baixo. O call do grande stack no stack grande no small blind. E vamos para o pot em posição, para o flop. O flop vem 7-5-2 Rainbow, completamente seco. Poucas mãos que conectam, então uma c-bet aqui é uma jogada interessante. Nós temos duas overs que nos dá 6 outs para o turn pro river, se nós tomarmos o call de alguém. E é o que acontece. O jogador short stack paga, o que mostra que ele provavelmente tem uma mão boa. Boa no sentido que eu digo um par. Par de 6, par de 8, par de 9, pode ter uma 30 de 7, 30 de 5. Draws, não existiam muitos draws no flop, então provavelmente pode tirar isso da range dele. Agora a jogada, acho que aqui é check fold. Simplesmente porque, mesmo com gut shot agora, com 3 dar uma sequência, nós temos 10 outs no river e o stack dele é muito baixo para fazer valer a pena tentar acertar um desses outs no river. Então simplesmente check fold, a c-bet não funcionou e vamos para a próxima. Valete 9 no small blind, raise do cutoff e o button com 18 big blinds da call em posição. Agora a jogada pode ser ou foldar ou dar call, simplesmente porque tribetar aqui é um pouco perigoso, porque o Matt Rawson, que é o cara no cutoff, tem muitas fichas, provavelmente não vai foldar muito em posição contra a gente, e o Asher tem muita pouca ficha, provavelmente ele vai continuar chovando all-in no nosso 3-bet se ele tiver alguma mão boa, e a gente realmente não quer investir 18 big blinds com valete 9 suited pre-flop. Então acho que a jogada aqui vai dar call, da fold. Fold pode ir de qualquer jeito, either way. É a opção do jogador, de estilo de jogador. Eu acho que a call aqui não é muito ruim não. E Big Blind também entra com um preço de 7.2 para 1. Então a range dele aqui é super wide. O flop vem rei 9. O problema de dar call com essas mãos é isso. Você flopa muita equity. Você tem muita equity pré-flop e vários flops, mas nesses flops aqui você simplesmente não tem o que fazer, ainda mais com esses stacks tão discrepantes, um muito altos, outro muito baixo, e o rei pode acertar qualquer um deles. Check fold é a jogada certa aqui. E vamos para o próximo. Vamos voltar no rei valete livre, que aconteceu. Que rei valete no cutoff é com certeza uma mão para se dar raise, para roubar os blinds, mas o under the gun já deu raise, então acho que o fold é interessante. Rei dama suited no under the gun. Nós vamos ver agora aqui, ó, com o blind aumentando para 125, 250, o nosso raise cai para 2.4x. Antes era 2,5, nós diminuímos, simplesmente porque agora todo mundo está mais shallow, tem menos big blind no seu stack, e quanto mais shallow, menor o raise que você tem que dar necessário para você conseguir ganhar o pote com menor investimento. Todo mundo, o big blind paga. Flop vem rei 9-6, tudo de copas. Aqui um c-bet com certeza jogada, e o c-bet contra o jogador com 12 big blinds para trás, a jogada é c-bet call, no sentido de nós vamos apostar com a intenção de pagar qualquer raise dele, simplesmente porque a raise de check shove dele aqui tem vários draws, vários
pares de rei piores, talvez até um 9 que ele acha que é bom o suficiente para chovar. Nós apostamos. Gosto do tamanho, aproximadamente metade do pote. E força ele a decidir pelo stack dele. Ele não pode pagar essa aposta com a intenção de foldar depois, simplesmente porque o pote vai estar grande demais. E ele folda. 10 valete de copas no cutoff. Com certeza é um raise quando foldado. Continuamos com 2.4. E levamos os blinds. Ace Rei offsuit no small blind. Quando todo mundo folda pra gente, nós sobramos contra o big blind que tem 12 big blinds no total. E nós temos duas jogadas aqui. Ou nós chovamos all-in no short stack, ou nós damos um raise pequeno para tentar induzir um all-in com mãos piores que ele foldaria para o nosso shove. E eu realmente acredito que com um Ace Rei essa é a melhor jogada, porque nós podemos induzir shoves com vários ases que ele foldaria, que talvez, não nesse stack, mas talvez se ele tivesse um Rei 8 suited, por exemplo, ele pode talvez pensar em foldar para um shove, mas com o mini raise ele vai tribetar all-in. E várias outras mãos, como suited connectors, alguns pares baixos, como parte 2, parte 3. E toda a range dele de tribet all-in, nós estamos bem na frente com o Ace Rei. E acontece o previsto mesmo, ele chova no nosso mini raise, agora com o Ace Rei é easy call. Vimos que nós induzimos mesmo, provavelmente se a gente tivesse chovado all-in ele foldaria essa mão, não pagaria com 10-8 off, mas com um raise pequeno nós conseguimos induzir uma mão bem medíocre para que chovasse e a gente conseguisse o valor com uma mão tão boa como o Ace Rei. Pote de 6 mil fichas. Agora nós aumentamos para quase 18 mil fichas, o que dá 60 e poucos big blinds. Não, mais 60, 70 big blinds aproximadamente. E agora, nessa fase do torneio, você pode ver que nós temos um stack bem interessante, apesar de ter outros jogadores na mesa com o mesmo stack. Uma ótima posição de se estar no torneio. 10 valetes no big blind. Essa é uma mão interessante. Mesma situação da outra vez, só que agora nós estamos enfrentando o shove de 8 big blinds. E para isso nós vamos utilizar o mesmo programa que nós usamos no vídeo anterior, o EQLab. Dessa vez nós temos valete de ouro 10 de paus. Opa, não é range que eu quero colocar. Valete de ouros. E nós temos que limpar tudo, né? Clear all. Valete de ouros 10 de paus, ok. E agora vamos pensar. Outra coisa. Qual as nossas pot odds nesse shove? Nós temos que pagar 2.140 para levar um pote de 3.100, o que dá 40,8% de equity necessária. Então, se a gente acha que contra a range de shove desse cara com 8 big blinds, a gente tiver mais de 40,8%, esse call é um call lucrativo. Se contra a range dele a gente tiver menos disso, a gente tem que foldar a mão. Então, vamos pensar na range que o short stack com 8 big blinds vai estar chovando no small blind contra o big blind. Ele vai estar chovando qualquer par, qualquer ice, qualquer rei suited, com certeza. Vamos colocar só do rei 6 para cima, offsuit, apesar de que ele deveria estar chovendo qualquer rei se ele for um bom jogador. Dama 4 suited para cima, dama valete, dama 7 suited, computer hand, offsuit, computer hand. E eu não falei muito sobre essa parte do programa, né? Essa é uma parte onde você pode colocar ranges para o seu oponente, e a parte superior dessa matriz são as mãos suited, a diagonal são os pares e a parte inferior são as mãos offsuit. E essas mãos com azul mais escuro são as mãos que nós temos blocker contra. Nós temos um valete e um 10. Então, todas as combinações de As valete, As e 10, todas as combinações que tem um
combinações que tem um valete ou um 10 vão ter menos combinações possíveis, porque nós temos as cartas que bloqueiam essas combinações. Então vamos continuar dando uma range para ele. Valete 6 suited para cima. Vamos colocar poucos valetes offsuit, valete 9, 10 9 suited, 10 e 8, com certeza está chovendo. Esses suited connectors aqui. Eu pessoalmente chovo aproximadamente, sei lá, 55% das mãos nesse spot. Simplesmente porque a gente tem 8 big blinds. E eu tô dando uma range bem tight para ele aqui. Eu acho que ele tá chovendo muito mais mãos que isso. E essa range, como a gente viu, dá 508 combinações. Dá 41% das mãos possíveis. Então vamos ver contra essa range quanto de equity nós temos. Calculamos e nós vimos que nós temos 42% de equity. Quanto a gente precisava de 40,8% mínimo para fazer um call lucrativo. Com 42% nós temos mais do que necessário e com certeza o call de valete 10 é lucrativo nesse spot. E ainda assim, eu acho que ele vai estar chovendo muito mais mãos do que essa range que eu coloquei para ele. E mesmo com uma range conservadora igual essa, nós já temos a equity boa. Se nós colocarmos mais mãos, vamos testar aqui. Se colocarmos todas as damas suited, todos os reis, valete 4 suited, com certeza 10 e 7 suited, outros suited connectors menores, 8 e 6, 10 e 9 off, valete 8, 10 e 8 off. Colocando nessas mãos, nossa equity vai aumentar de 42 para 44,5. Então, mesmo com uma range mais baixa, mais conservadora, a gente já tem as odds para pagar. E com certeza eu faço call. Ele mostra Ice 3 suited, que é um shove completamente correto para ele. Muito lucrativo esse shove. E vimos aqui na range que o Ice 3 suited estava na range. Essa combinação aqui. Então, nós dois jogamos correta mão. E felizmente para mim, nós temos o valete. E mesmo se não batesse, mesmo se ele ganhasse, o call foi correto. A jogada foi correta, era lucrativo. E o resultado não interessa. O que interessa é a decisão. Vamos para a próxima mão. 5-2 suited no Big Blind. Vamos ver o que acontece que faz eu jogar 5-2 suited no Big Blind. Limp under the gun, o cara com 50 Big Blinds, 55 mais ou menos. Todo mundo fold até o Small Blind, que também completa. E eu com 5-2 suited, não tem nenhuma outra jogada aqui que não seja dar check pelo flop. Flop vem dama, dama 2. Que é um flop bom pra mim, mas não consigo ganhar valor de nada aqui. Eu simplesmente tenho a menor mão de valor possível. Nada que eu apostar aqui vai ser pago por uma mão de valor pior que a minha. Então, simplesmente a jogada é dar check e ver o que acontece. Turn é uma carta boa pra gente, mas ainda assim não é uma carta que a gente pode apostar, porque apesar de dar o flush draw, nosso valor de mão é simplesmente ruim. E eu prefiro dar check para forçar talvez o DJ Ferd a tentar blefar no pote e eu com uma equity boa de flush draw mais o par poder pagar e ver o river tranquilamente. O que acontece é que o CAD sai apostando mini bet, então a gente tem 5-1 no pote, precisando de 16% de equity para pagar. Com certeza a gente tem isso contra a range dele, pode ter vários blefs aqui, pode ter flush draws, pode ter um monte de coisa, então pode pagar. O limper paga também, o que já me deixa um pouco com medo. Eu acho que meu par de 2 já não é bom nessa mão. Riverville 9 de copas. Aqui a jogada é dar fold para qualquer aposta e dar check para tentar levar o par de 2 para showdown. Nós levamos o rei 10, como nós estava blefando no turn mesmo. 5-2 contra Ice 6. Vimos que o DJ Fred deu limp under the gun de Ice 6 off. Então esse DJ Fred já pode ser marcado como um jogador ruim. E é bom ter um jogador ruim na nossa esquerda, que a gente pode abusar ele no botão, até mesmo blind versus blind. E é bom saber. Então conseguimos levar um pote de 2 mil e poucas fichas. E continuamos. Dava 9 off no cutoff. Com certeza é um open se for dar pra mim. Eu continuo agora com 2.4x, que é o que eu estava também anteriormente. Esse open é interessante porque nós temos uma imagem tight na mesa, estamos jogando poucas mãos com relação ao resto da mesa. E é uma mão boa o suficiente para tentar roubar os blinds. E se alguém pagar
nos blinds a gente vai ter posição pós-flop, o que já compensa o risco de acontecer uma coisa como aconteceu agora. Tomamos o call, o cara squeezou 35 big blinds mais ou menos. Agora é easy fold. Vamos ver o que ele fez. Olha, ele fez isso com 6 e 7 sujo. E o de date fair não tribetou com Red Rei. Jogador passivo. E bom saber. Próxima mão nós vimos com par de 10. Se nós estamos abrindo com dama no offsuit, nós vamos com certeza abrir com par de 10. Mas o que acontece é que o CAD já abriu antes. E eu vou lá e tribeto. Esse tribet aqui é opcional. Você pode pagar e jogar o pote em posição. Você pode dar tribet para isolar ele e não permitir que o DJ Fair ou os blinds entrem na mão também. Eu não tenho nada contra o tribet, não tenho nada contra o call. O que você se sentir mais confortável em fazer, faça. Mas o importante é ter um plano para quando você tribetar. O que você vai fazer se o CAD te for betar? É um plano que você tem que ter. O que você vai fazer se algum desses jogadores aqui for betarem? O Ninho não, porque ele tem 5 big blinds, 6 big blinds, mas os outros. O que você vai fazer? Tem que pensar nisso antes de dar o call e antes de dar o tribet nesses cenários possíveis. Eu acredito que se o CAD for betasse, eu provavelmente não sei, realmente não sei, porque eu não tenho stats aqui do CAD, não jogava com HUD naquela época, e esse programa aqui também não mostra os stats, então não sei se ele é agressivo, se ele é passivo, como é que ele reage a tribets, e nós não estamos vendo todas as mãos também para saber como é que está a dinâmica da mesa. Então, eu não sei qual era não lembro qual era o meu plano na época, mas tribetar sempre é uma boa jogada, porque te dá a iniciativa no pote, principalmente com esses jogadores passivos que pagam tribet fora de posição muito mais do que eles deviam. Pagar um tribet fora de posição é uma jogada muito arriscada, no sentido de que você vai perder muito mais potes do que você vai ganhar. E é isso aí, você está fora de posição, sem iniciativa, contra uma range muito mais forte que a sua. É difícil pensar num cenário pior que esse. Flop vem 9-4-4, duas espadas. Ele sai apostando, o que não me mostra muita força, porque, primeiro, ele não forbetou pré-flop. Segundo, se ele tivesse uma mão, sei lá, um overpair, alguma coisa, ele daria check para tentar arrancar uma c-bet nossa. E eu vou lá e dou raise, percebendo a fraqueza. Acho que flush draws ele também não apostaria, então esse raise aqui é por puro valor, caso ele tenha um 9, ele tenha um par mais baixo. E é um raise bem agressivo nesse pot, simplesmente porque você tem que estar contando que ele vai te dar valor com essas mãos e horas que ele tem. E eu acredito que ele vai, mas ele fold, então provavelmente ele tinha um blefe completo. E nós levamos o pot. Vamos passar todo esse intervalo aqui embaixo de mãos foldando. Vamos ver o que aconteceu aqui. Par de 8 no botão e nós foldamos. O que aconteceu? O El Ninho com 16, 17 big blinds, show all-in. Se foldar até mim, provavelmente eu vou foldar. Não vou pagar com par de 8. Até acho que minha range com um par de que minha mão com par de 8 contra a range de shove dele pode ser boa, mas o preço não é muito bom. Nós precisamos de 46% de chance para ser um call lucrativo e ainda assim eu acho que a range dele não é tão fraca para sair chovando 16, 17 big blinds aqui. Claro que ele não vai estar no topo da range dele, não vai ter as eyes rei aqui nunca. Se tivesse essas mãos ele daria mini raise, daria um raise pequeno para tentar ação. Mas ainda assim ele pode ter vários pares, par de valete, par de 10, eyes em rei. E par de 7, par de 6, pode ser até que tenha também, mas também é um terço do meu stack. Eu tô com 50 big blinds agora, acho que é um gamble desnecessário pagar aqui. O Matt Rawson reshova na frente dele com 15 big blinds, agora a decisão é super fácil. Vamos ver o que eles tinham, tinha par de 10, o par de 9 aqui. É mas praticamente a mesma decisão com o par de 8, só que a diferença é que ele tem 30 big blinds versus 50. Então, ele não tem tanto espaço para ficar foldando mãos assim. Mas acho que par de 9, não sei se daria call não, acho que esperaria um spot melhor. Vamos foldando.
Vamos ver. Valete 9 no botão, com certeza é um open. Se foldar pra gente. Ah, por isso nós foldamos. Valete 8 off no Big Blind. Vamos ver o que acontece. O Sead sai dando limp. Nós já vimos que ele é um jogador mais passivo. Deu call no 3-bet. Apesar de ele ter tentado blefar naquele flop e foldar. Então, eu particularmente gosto de dar um raise aqui para mandar a mensagem para o Sead de que ele não vai poder dar limp no nosso Big Blind. E Valete 8 é uma mão que em posição é bem jogável contra uma limp call range. Então, com certeza eu daria um raise hoje aqui. Mas o Ricardo do passado, o Preturas do passado deu check. Também não é um absurdo não. Flop vem Rei Valete 9, 2 ouros, flop bem pesado. E o Sead já sai apostando. Nós vimos naquela mão com 10-10 que ele apostou e foldou. Então a gente sabe que ele tem uma capacidade de blefar nesses spots. E com o segundo par aqui, a jogada é simplesmente dar call e deixar ele blefar, continuar ele blefando. Deixar ele continuar blefando. O turn vem um 10, que é um turn que apesar de nos dar um open-ended, é perigoso porque a dama faz a sequência e vários straight draws, gut shots podem fazer 2 pares aqui. E ele continua apostando, a aposta dele diminui. Aí você pode pensar, como assim a aposta dele diminui? Ele apostou 1.200 no flop. Sim, mas a gente vê o tamanho da aposta com relação ao pote. No flop, ele apostou 1.200 no pote de 1.800, ou seja, 2/3 do pote. Aqui no turn, ele está apostando 1.800 em 4.200, que dá 45, 40% do pote. Então a aposta dele diminuiu com relação ao que tem na mesa. Aqui, eu acho que um call pode ser dado aqui. Não necessariamente ele vai ter uma dama, sempre está apostando aqui. E agora que ele apostou de novo, com certeza ele não tem um rei. Na verdade, com certeza não. Muito provavelmente ele não tem um par de rei só. Simplesmente porque um par de rei aqui não tem sentido apostar. Porque o board ficou muito pior para um par de rei. E então, acho que ou ele tem uma dama, a range dele está bem polarizada, como se diz nessa situação. Ou ele tem uma dama, ou ele tem um blefe. Ele pode estar transformando, sei lá, um par de 10 em blefe, um par de 9 em blefe. Então, acho que o call aqui é bom e é justo. Principalmente porque a aposta dele diminuiu e a gente tem um preço melhor agora no turn. River é uma blank, 5 de copas não muda nada. Ele dá check, jogada agora aqui dá check para trás, não tem valor nenhum aposta aqui. E ele transformou um par de 9 no blefe, no turn. E é isso aí. Ganhamos o pote. Ás e dama off no cutoff. O El Ninho foi o jogador que chovou 16 big blinds com um par de 10, sai dando mini raise. Aqui é outro spot também que você pode. Eu pessoalmente prefiro dar call hoje, mas pelo jeito que eu estou vendo aqui com o tribet do 10-10, tribet de AK no botão que nós demos no vídeo anterior, eu acredito que eu vou continuar sendo agressivo e dar o tribet mais uma vez aqui. Só que temos que pensar a questão é você ter um plano para a mão. Se você dar o tribet aqui, o que você vai fazer se o El Ninho te for betar? Eu acredito que eu foldaria. Então o que nós estamos fazendo aqui é meio que transformando um As-Dama num blefe, no sentido de que nós não continuaremos caso ele ponha mais fichas no pote, for betando a gente. Mas o tribet é fine, nós temos tranquilo, nós temos um Ás e uma Dama blocker. Ás-Rei é uma mão que ele pode estar pagando alguns tribets aqui, principalmente nessa mesa. Pensando bem, o tribet com As-Dama aqui é tranquilo, é uma jogada boa também, porque se você pensar, se põe no lugar do El Ninho, ele tem Ás-10, Ás-Valete suited aqui, ele não vai foldar. Ele vai pagar com vários pares que nós podemos fazer ele foldar no pós-flop. Então, o tribet aqui é razoável, tranquilo. E o que acontece é isso, ele paga o tribet fora de posição. Flop, ótimo pra gente, simplesmente porque uma c-bet aqui vai funcionar muitas vezes. E eu gosto muito do tamanho do c-bet, menor do que a tribet pré-flop e aproximadamente 40% do pote, até menos. Você não precisa apostar mais que isso para fazer ele foldar as mãos. Que ele não, se você apostar 5.000 aqui ou apostar 3.000, é a mesma coisa. Uma mão que ele foldaria para uma aposta de 5.000
e vai foldar do mesmo jeito com uma aposta de 3.000. Então, gosto muito da aposta, do valor, e ele folda. 9-7 suited no hijack, com certeza um spot para tentar roubar os blinds, com uma mão que tem um pouco de equity pós-flop. Vemos agora que nós diminuímos o raise mais uma vez, o tamanho do raise. O raise agora foi para 2.3, tamanho do big blind. E à medida que o torneio for prosseguindo e os blinds vão ficando mais caros, o tamanho desse raise vai continuar diminuindo. Tomamos um 3-bet no big blind, agora a jogada aqui é foldar, não tem como pagar esse 3-bet. Simplesmente porque o tamanho da 3-bet dele foi muito grande, mais de 3x. E mesmo com posição, o stack dele não está deep o suficiente, não tem muitos big blinds para a gente poder jogar pós-flop. Então a jogada aqui é simplesmente foldar. E acontece, essas tentativas de roubo, de roubar os blinds, acontecem. E o importante é saber que você não precisa ganhar todas as vezes para a jogada ser lucrativa. Nós arriscamos 1.380 fichas, né? Foi o tamanho do nosso raise, para levar um pote de 1.230, 1.530. Então, se essa aposta funcionar menos da metade do tempo, ela já é uma aposta lucrativa. As valete suited no botão. Como nós vimos nos vídeos anteriores e nas mãos anteriores, eu acredito que eu vou tribetar de novo aqui. E o plano é meio que transformar as valete também. A mesma situação do as-dama, nós estamos em posição. Numa mão que não aguenta muito calor caso ele for bet. Mas nós tribetamos mesmo assim, com a mesma ideia do as-dama. Tomamos o call small blind, provavelmente o call vai pagar também. E o flop veio muito bom para nós, muita equity, vários draws, flush draw, mais o overcard. E é um ótimo flop para a gente se betar e talvez levar o pote já no flop. Simplesmente porque nós temos muito mais raise na nossa range do que os dois callers. Então a gente pode apresentar muito melhor nesse pote. Quando os dão check para mim, com certeza eu vou postar aqui, com tanta equity e pela situação. Aposta de aproximadamente 6.000, um pouco menos da metade do pote. Pode até ser menor que isso, acho que uma aposta de 4.500, 4.800 aqui vai ter o mesmo resultado. E eles foldam, que é um ótimo resultado pra gente. Nós ganhamos o pote sem ter que ver nenhuma carta. E agora parece que eu começo a abusar da mesa. De 7 mãos eu jogo 6. Vocês podem ver aqui na parte inferior. Valete, com certeza é uma mão que eu vou jogar. No cutoff. Continuamos com o blind aumentou agora para 700. Continuamos com raise 2.3. O big blind chova com menos de 7 big blinds. Então o valete é um easy call. Acontece que ele tem dama-dama, mas ele pode ter várias coisas ali piores que dama-dama, que uma range completamente wide, que valete com certeza é lucrativo. Ele leva o pote, que é um spot normal. As rei off contra um raise de 3x aqui, também as duas opções são tranquilas, ou tribetar ou dar call e jogar o pote em posição. Nós já vimos que o SEAD está jogando várias mãos e jogou aquele 3 e 9 off bem agressivo contra a gente. Então a range dele aqui não é simplesmente mãos do topo, só mãos boas, ele pode ter algumas mãos piores, faz rei aqui com certeza. Então nós tribetamos e ele paga o tribet fora de posição mais uma vez. Só que dessa vez a gente acerta o rei e a jogada aqui com certeza é se betar quando ele der check, simplesmente porque tem vários draws na mesa e várias cartas que podem matar a nossa ação no turn. Um 6, um 6 até que não, mas um 9, um 10, um ouro. Pode, até uma dama, uma scare card nesse caso, pode atrapalhar nossa vida no turn. E a gente tem valor. Se a gente está apostando nos boards que a gente não tem valor como blefe, a gente tem que balancear esse range de se betting com as mãos boas também. Então eu vou lá, aposto
consistente com o tamanho das apostas que eu estou fazendo em todas as mãos, um pouco menos da metade do pote. E dessa vez ele paga, tranquilo, nós temos top pair, top kicker. 10 é uma carta que eu falei que era scare card, mas é uma scare card quando a gente dá check behind. Quando a gente aposta, esse 10 não muda muita coisa. A gente espera aqui que ele tenha alguns reis, talvez um par de valete, par de dama. Pode ter o par de 10, mas nessa range toda, e com um 10 na mesa, tem menos combinações de par de 10. Então, com 11 mil para trás, efetivo, no board, no flop, no pot tem 24 mil. A jogada é, se ele der check, é chovar o win, tentar pegar todas as fichas dele. E ele folda. Você pode ter opção de dar o check behind aqui no turn. Eu não gosto simplesmente porque tem vários draws. E por outros motivos também é que a gente pode ele pode pegar um par de valete, um par de dama e pensar, esse cara não tem um rei, ele é muito agressivo, vou pagar o all-in. Ou ele pode ter rei dama, rei valete, ele vai pagar. Então, acho que o bet no turn é tranquilo. E manda mensagem para a mesa também, que a gente não está só se betando para parar de apostar no turn, a gente vai estar se betando para continuar botando pressão. E uma ótima mensagem para a mesa perceber. Vamos então terminar essas mãos aqui e aí eu termino esse vídeo. Já está ficando um pouco longo. Rei valete suited, com certeza eu vou abrir aqui com essa dinâmica. Ó, aumentou o Big Blind para 800, eu já diminui o tamanho do raise de novo. Agora está 2.25, antes era 2.3. E nós vamos dos blinds, é um ótimo resultado. Eyes 7 suited, agora early position. É um spot, não é mandatório, mas você tem uma blocker do Eyes, você tem um flush draw e com certeza é uma mão boa o suficiente para você tentar roubar os blinds, mesmo de early position. E é bom parar e perceber aqui que esses spots com Eyes 6, até Eyes 10 em early position, que no começo do torneio eu nem pensava em jogar, simplesmente foldava. Agora já se tornou um spot tranquilo de se abusar, simplesmente porque todos os jogadores têm menos fichas nessa fase do torneio. Aí você fala, mas todo mundo começou com 3 mil fichas, todo mundo tem mais de 3 mil fichas, como é que você fala que eles têm menos fichas agora? O nosso stack não é medido pelo valor absoluto de fichas, sim em comparação com os Big Blinds. Os Big Blinds no começo era 20 e nós tínhamos 3 mil, então nós tínhamos 150 Big Blinds. Agora com um blind de 800, todo mundo aqui tem bem menos que isso. Eu, que sou o maior da mesa, tenho 50 e poucos Big Blinds. O DJ Ferd tem 45 aproximadamente. E por aí vai. Então, essas mãos já começam a valer mais a pena, simplesmente porque tem mais ficha no pote. Você roubando o pote de 3.900, você aumenta o seu stack em quase 10%, que é um ótimo resultado. E por aí vai. As valete off, continuar batendo, a mesa está aceitando. E as valete off é uma mão muito boa. E agora esse spot interessante. Nós tomamos um 3-bet de 16 Big Blinds no hijack. E agora a questão é o seguinte. Pela dinâmica que está tendo na mesa, eu dando raise nas 6 mãos das últimas 7. Eu acredito que o Collie vai ter uma range que não é composta só de mãos boas aqui. Claro, ele vai ter o top da range dele, vai ter Ás Rei, Ás Dama, talvez até Dama Dama. Até as Ás e Rei, os Big Pairs, ele vai chovar aqui. Mas também ele vai ter um monte de bleefs, quer ver? Vamos abrir aqui o Equilab. Eu tenho Ás de Copas, Valete Paus. E vamos tentar fazer uma range aqui de mãos que ele tá chovando. Vou limpar tudo aqui. Ele vai estar chovando, eu acredito, par de 6 para cima, talvez até par de 5, mas vamos deixar o par de 5 de fora. Ás Rei, Ás Dama, Ás Valete, Ás 10, Ás 9 suited, Ás 8 suited, não sei se Ás 7 suited. Se ele vai chover Ás 8, ele chover Ás 7 também. E vamos deixar assim, Ás Rei, Ás Dama, off, Ás Valete, Ás 10, Ás 9, tá bom. Rei Dama suited, Rei Valete suited, Rei Dama off. Contra essa range, qual é a nossa equity? Nós precisamos de 40% de equity para esse call ser lucrativo. Contra essa range nós temos 47%.
E essa range eu acho que ele vai estar chovendo até mais wide que isso. E o que faz essa mão ser um call. Vamos tentar diminuir mais a range dele aqui, ver como é que nossa equity fica. Vamos tirar os Ice 7, Ice 8, tirar o Ice 9 também. E tira o Ice 10 off. Vamos ver como é que nossa range vai ficar. Parte 6 vai chover com certeza. Parte 5, não deixa assim parte 5, vamos ver se a gente ainda tem os 40% que precisa. Ainda assim, mesmo com a range bem mais conservadora, a gente ainda assim tem os 40% necessários para dar o call com a valete. E então, se a gente conseguir colocar mais uns bleefs nele, conseguir colocar, sei lá, o As 10 off, o As 9 suited, o mais pares, botar todos os pares. Se a gente colocar um Dama Valete suited ou Rei 10 suited, com certeza a nossa equity vai aumentar e que torna esse call lucrativo. Então eu vou lá e faço o call e a gente vê que ele realmente tinha os bleefs na range dele. Nessa range o Wise 7 nem está aqui, tá só Wise 9 suited para cima. Então com certeza o call, com certeza a nossa hipótese para a range dele estava correta e o call foi correto. Agora é só questão de segurar. E o que nós temos que prestar atenção aqui, mesmo se ele aparecer com Eyes aqui nessa situação, vamos supor que a gente dá call e ele mostra Eyes pra gente. A gente tem que analisar a situação pela range de mãos que ele faria esse move. Como a gente vê que ele tem bleefs, tem outras mãos na range dele, mesmo se ele aparecer com o topo da range dele aqui, você não pode falar que a jogada foi ruim. A jogada é baseada na decisão. O que acontece aqui é, se tiver dentro da sua hipótese, faz com que sua decisão seja correta e o resultado realmente é irrelevante. O As-Valete segura e nós ganhamos um monte de ficha agora. E parece que nós não estamos de mesa também. Viemos aqui para o cutoff nesse lugar aqui, agora com 65 mil fichas, blind 500 mil, 65 mil blinds, uma ótima posição nesse torneio. E acho que agora é um spot legal para finalizar essa parte do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E qualquer comentário, qualquer coisa que você queira me dizer, queira discutir, por favor, quero que vocês entrem em contato comigo para me fazer, talvez reavaliar alguma decisão que eu fiz ou comentar nas ranges que eu botei aqui no Equilab. Então, por favor, entrem em contato e assistam o máximo que puder. Muito obrigado por assistirem e até a parte 3. Falou!